Fala pessoal, tô iniciando mais um vídeo aqui para me falar sobre mais um Kage no universo de Naruto, mais especificamente o quarto Kazekage, que foi um dos Kazekages mais polêmicos da Aldeia da Areia, não é isso? Porque ele retém o título de um dos piores Kages no universo de Naruto. Esse Kazekage foi conhecido por suas políticas muito severas e rígidas, mas não só isso, como atitudes totalmente errôneas que ocasionaram grandes conflitos no universo de Naruto. Hoje nós vamos falar sobre o pai do Gaara, o Rasa, o personagem que foi responsável pelo criamento meio que problemático do Gaara no início de Naruto, não é? Que ele tinha aquela política toda dele. Então vamos falar sobre esse personagem aqui, mas é claro, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, sim. Eu já falei sobre o terceiro Kazekage, o card está aqui em cima. Esse Kazekage foi um Kazekage muito importante para o universo de Naruto, e esse aqui também. Mas é claro, né, dá uma passada lá, deixa o like, é isso. Então vamos iniciar aqui para falar sobre Rasa, o detetor do estilo magnético de pó de ouro no universo de Naruto. O Rasa nasceu durante os períodos do segundo Kazekage, e ele também, assim como o terceiro, viu a queda dos seus antecessores por traição. Ele também era um grande shinobi, e claro, né, ele tinha três elementos de elemento natural, que era a água, a terra e o vento. Ele era bastante poderoso, porém, de fato, ele tinha uma política bastante rígida. E isso é devido ao período, né, ao mandato do terceiro Kazekage. O terceiro Kazekage também era bastante rígido. Prova disso que o criamento do Baki, do Rasa e da Pakura também, o criamento da Shio, todos eles tinham uma política bastante rígida, bastante severa. Esse daí foi o mandato do quarto Kazekage que ocasionou nisso, onde quando o terceiro Kazekage desapareceu, né, morto pelo Sasori, ele teve que assumir como um ninja mais poderoso dali. Ele era o ninja mais poderoso dali entre todos que estavam presentes, isso porque tinha ninjas muito poderosos mesmo. E é claro, não é, quando ele assumiu, ele teve uma política bastante complicada, porque ele não estava preparado para assumir como quarto Kazekage. Simplesmente o terceiro desapareceu e ele teve que assumir, tomar as rédeas da sua aldeia. Ele era o discípulo do terceiro Kazekage, e poder ter o elemento magnético, que no caso era do pó de ouro, ensinado pelo terceiro Kazekage, ele de fato teve que assumir ali a política da sua aldeia, que já estava em grande conflito. A Aldeia da Areia estava em frangalhos devido aos períodos das guerras que a Aldeia da Areia passou devido a outras aldeias invadirem a Aldeia da Areia para tentar destruir a Aldeia da Areia, porque ela fragilizou-se procurando o terceiro Kazekage. Então, entre toda aquela bagunça, quem ficou para consertar a aldeia foi o Rasa. Ele detinha o pó de ouro e ele utilizou bastante essa técnica de pó de ouro para fazer finanças com outras aldeias. Porém, nem tudo isso foi suficiente. Com a destruição de Tsunagakure, não é, devido a invasões de outros ninjas, a aldeia desceu bastante. E o período de ouro de Tsunagakure, infelizmente, acabou descendo, passando por seu período de prata, a era de prata de Tsunagakure, que no caso foi o mandato do quarto Kazekage. Ele teve que reestruturar tudo, porém os problemas não acabaram por aí. O Daimyo do País do Vento, que no caso era o que retinha cada Daimyo de sua nação responsável por conter ali todas as finanças, por investir finanças na aldeia, ele fechou o acordo, preocupando-se mais com as outras aldeias, não é? Com outras invasões, já que os períodos internos de Tsunagakure não paravam de acontecer, o Daimyo já estava em conflito com a própria aldeia, e então o Rasa decidiu focar ainda mais, ser mais rígido e focar mais no treinamento dos seus ninjas. Ele focou inteiramente nisso, e a prova disso foi que ele colocou ainda gestante na sua esposa, que no caso era o Gaara, né, o seu filho mais novo, que era compatível com o Shukaku, para eles colocarem a besta dentro dele. O objetivo era que o Gaara se transformasse no modelo do antigo Jinchuriki, o antigo Jinchuriki que dominava muito bem a sua besta, no caso era o Shukaku, e esperava-se que o Gaara retinha esse poder e ele dominasse totalmente. Mas é claro, ele foi treinado pelo Yashamaru e pelos testes que seu pai passava a ele, porque o Gaara disse que tentou matar ele mais de 6 vezes. Então, pelos testes que o Rasa passava, o Gaara passar, né, para testar se ele era apto para dominar o Shukaku, Rasa percebeu que Gaara era uma falha, começou a desprezar seu filho, deixá-lo mais de lado. E isso, né, gerou traumas no Gaara, fazendo com que ele se tornasse um assassino, pensasse que ninguém o amasse, pensasse que de fato ele estivesse sozinho, já que seu próprio pai tentou matar 6 vezes. E então o Gaara entrou nessa ideia totalmente errônea de se importar só consigo mesmo, e ele cresceu um pouco afastado dos seus irmãos. Rasa também não se importava muito com isso, já que ele estava também preocupado com a sobrevivência da sua nação, que já estava em decadência, e obviamente ele focou em fazer acordo com inimigos, membros da Akatsuki.
Ele ouviu provavelmente falar sobre a Katsuki, uma organização mercenária que trabalhava com pouco dinheiro. Ele percebeu ganhar mais em cima disso ao negociar com o ex-membro da Katsuki, Orochimaru. Ele pretendia destruir a Aldeia da Folha e retomar seus recursos da Aldeia da Folha para que assim conseguisse apoio porque o senhor feudal estava focando na Aldeia da Folha, do País do Vento estava focando na Aldeia da Folha, deixando a Aldeia da Areia de lado. E isso gerou um grande conflito entre o Kazekage, que era o pai do Gaara, e o Daimyo, do senhor do País do Vento. Com esse conflito, ele pensou em destruir a Aldeia da Folha com a ajuda do Orochimaru, que já pensava em planejar tudo isso. Se essa ideia foi até modelada ainda mais pelo Orochimaru do que pelo Rasa. Mas é claro, não é? A maldição dos Kazekages recaiu sobre o pai do Gaara, onde ele acabou morto. Antes do exame Chunin, ele acabou morto pelo Orochimaru. E assim, depois o Orochimaru matou o terceiro Hokage e o terceiro Kazekage, que é o pai do Gaara, e o terceiro Hokage, que era o Zenji, acabaram morrendo eventualmente no clássico de Naruto. Sua política foi bastante severa, inclusive ele não pretendia poupar esforços para impedir guerras. Prova disso que ele mandou Pakura, uma das kunoichis mais poderosas, que enxacutou o elemento calor para a morte nas mãos de ninjas da Aldeia da Névoa, para criar um laço de paz entre a Aldeia da Névoa e a Aldeia da Areia. Mas é claro, não é, entre suas políticas bastante complexas e más, ele fez de tudo para tentar manter o poder na aldeia e fazer de tudo para que ela não fosse atacada. E é claro, não é, como um Kazekage, ele se sentiu responsável por lhe dar ser o ninja mais poderoso dali. De fato, o poder é algo que ele tinha muito. Vamos falar sobre as habilidades do quarto Kazekage. De fato, ele era bastante poderoso, ele tinha o elemento magnético, assim como seu filho e seu antecessor, e ele também tinha um pó de ouro, que é mais maciço e mais pesado do que a areia e do que a areia de ferro, e também mais complicado de se manipular. Provavelmente é uma areia incrivelmente pesada, inclusive o próprio disse que usava o pó de ouro para prender o Shukaku e contê-lo quando o Gaara saía do controle. Então vamos falar aqui sobre suas habilidades. Ele tinha o elemento água, o elemento terra e o elemento vento. Ele tinha essas três combinações de chakra. E também vamos falar aqui sobre as habilidades básicas desses três elementos que provavelmente ele tinha. Ele tinha o estilo água, parede de água, que é uma técnica básica do qualquer um usuário do estilo água, mas também vale se destacar que ele tem um estilo água numa aldeia, uma aldeia da areia, né? Não que o elemento se especifique em cada nação, mas de fato não era tão comum nascer um elemento água na aldeia da areia. E ele também tinha o elemento terra, parede de terra, que é o básico para qualquer usuário de estilo terra. Ele também tinha o estilo vento, dança selvagem da corrente do ar, que eu falei que o terceiro Kazekage também tinha essa habilidade, e ele provavelmente também tinha, já que ele tinha o elemento vento, e essa técnica é uma técnica da aldeia da areia. Já o seu elemento magnético, ele tinha o escudo de areia de ouro, que é um escudo assim como o Gaara tem o escudo de areia, assim como o terceiro Kazekage tem o escudo de areia de ferro, o Rasa tem o escudo do pó de ouro. Estilo magnético, enterro de pó de ouro gigante. O Gaara tem a técnica de um enterro gigante, assim como o terceiro Kazekage também tinha provavelmente um enterro de areia de ferro. E o Rasa também tem a técnica enterro de pó de ouro gigante, que é uma areia mais maciça, então esmagar seu inimigo lá deve ser bem mais fácil do que qualquer outra areia, já que o pó de ouro é uma areia incrivelmente pesada. Invocação, assim como os outros Kages que eu já falei pra você, Rasa também, o Hagoromo trouxe todos os Kages ali presentes para invocar Naruto do plano da Kaguya, né? E junto com as outras bestas, e ele também estava ali presente. Também ele tem técnica de invocação. Terceiro olho, assim como o terceiro Kazekage também tinha o terceiro olho, Gaara também tinha o terceiro olho, e foi demonstrado que o Rasa também tem o terceiro olho, que no caso é um olho de pó de ouro, um olho bastante interessante, diria de passagem. Clone de pó de ouro. O clone de pó de ouro deve ser mais difícil de ser moldado, mas também ele provavelmente pode criar um clone de areia ou um clone de pó de ouro, que é a sua técnica básica, afinal de contas. O Gaara também pode criar um clone de areia e também, provavelmente, ele também pode utilizar. Flutuar na areia. O terceiro Kazekage talvez não precisasse tanto, ele poderia flutuar na areia de ferro, mas ele também tinha asas de ferro. Mas o pai do Gaara provavelmente flutuava numa nuvem de pó de ouro, assim como o Gaara faz essa técnica. É uma técnica básica, onde quem tem o elemento magnético de areia pode utilizar, onde ele só utiliza o pó de ouro para fazê-lo obedecer e criar uma nuvem de areia. Lança de pó de ouro. A lança de pó de ouro é uma lança totalmente quase como similar à técnica do terceiro Kazekage, onde ele cria uma lança totalmente formada com pó de ouro,
mas ela talvez seja bem mais rígida e bem mais letal, mais incrivelmente pesada, mais pesada do que a areia convencional do Gaara. Mas assim como o Gaara tem a técnica de lança de areia, o Rasa também tem a técnica de lança do pó de ouro. Prisão de areia de ouro. O terceiro Kazekage tem a prisão de areia, o Rasa provavelmente também tem a técnica da prisão de pó de ouro, e o Gaara também tem a técnica da prisão de areia, que é uma técnica básica, afinal de contas o próprio Rasa disse que ele utilizava a técnica de prisão de pó de ouro para conter o Shukaku, já que ele saía do controle frequentemente. Ele também era um grande usuário dessa técnica de magnetismo e o único até então usuário do pó de ouro. E é claro, é uma técnica bastante difícil de se manusear, mas é claro, foi demonstrado que o Gaara superou o seu pai quando eles estavam ali lutando, e o Gaara dificilmente conseguiria escapar daquela batalha, mostrando que o Gaara superou o seu pai. Isso, quando foi trazido como Edo Tensei, ele de fato se arrependeu de suas ações e contou para o Gaara toda a verdade, que ele era amado pela sua mãe e que ela morreu o amando. O detalhe, dica de passagem, é que nenhum elemento magnético contém a habilidade do Gaara de defesa automática, só o Gaara possui essa técnica, mas isso eu vou deixar bem falar do Gaara, né? Quando falar sobre o quinto Kazekage. Esse daqui, vamos falar agora sobre algumas curiosidades sobre o quarto Kazekage. Sua política foi marcada por um grande conflito, ele teve que reestruturar toda a aldeia, embora seu passado foi bastante difícil e complicado para ele de fato, diferente dos outros, teve que reestruturar sua aldeia do zero, já que ela foi atacada diversas vezes por vários ninjas. E isso porque eles abandonaram a aldeia ao tentar procurar o terceiro Kazekage. Ele foi o discípulo do terceiro Kazekage, assim como o terceiro desenvolveu a técnica do estilo magnético e foi passado pelo seu antecessor. Ele também provavelmente pertencia à família dos Kazekages, assim como o terceiro Kazekage, o segundo Kazekage e o primeiro Kazekage também era dessa família dos Kazekages, que é sem nome. Ele, de fato, ele foi considerado provavelmente como um dos piores Kages de Naruto, mas ele fez o que fez para tentar manter a aldeia. Assim como ele e o terceiro Hokage, eles morreram no mesmo período, no caso, no clássico de Naruto. Pouco foi demonstrado sobre ele e, de fato, a maldição dos Kazekages recaiu sobre ele, assim como os outros. Ele foi o último Kazekage a morrer por traição no anime Naruto. E graças às suas ações por ensinar o estilo magnético pro Gaara, ele de fato colaborou para um dos melhores Kazekages do universo de Naruto, no caso, o Sabako no Gaara. E essa daqui é a história do quarto Kazekage Rasa. Se você gostou desse vídeo, claro, não é o pai do Gaara extremamente problemático, mas ele fez para proteger a sua nação. O próprio Gaara reconheceu o esforço de seu pai. Mas esse aqui é o vídeo sobre este Kazekage. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado por você ter assistido até aqui. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar seu like. Sim, cada like ajuda demais o canal a crescer. Obrigado por tudo, valeu e passe bem.